Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Natália, professora de vocês de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu fiquei devendo ainda do primeiro bimestre, que é a questão da revisão de gramática. Nós vimos muita literatura no primeiro bimestre, né? Na primeira aula nós vimos uma revisãozinha, mas muito por cima sobre gramática. Mas hoje nós vamos ver também, não vamos aprofundar o assunto, até porque é muito conteúdo, né? E vocês já viram durante o fundamental inteiro, durante o primeiro ano do ensino médio, segundo ano, né? Que são as classes de palavras, ok? Hoje nós vamos ver três que são importantes para que vocês entrem no assunto gramatical desse ano, do terceiro ano, certo? Aqui o slidezinho que a gente viu no começo do ano, né, no começo do primeiro bimestre, né, de como a gramática é estudada, a língua portuguesa é estudada, e hoje nós vamos pegar essa parte aqui, que é a morfologia, que estuda a forma, né, como o próprio nome sugere, a forma das palavras, ok? Aqui são as classes de palavras que nós temos, né, tá faltando só adjetivo, mas nós vamos estudar hoje o substantivo, o verbo e o adjetivo, certo? Começando pelo substantivo, eu vou analisar uns textos com vocês, certo, pessoal? E vou falando mais por cima, porque esse assunto vocês já conhecem, ok? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam aos slides para poder ler, né, e reconhecer o significado, as definições e tudo, certo? Não vou me deter muito a definições. Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto que você já tinha visto da vez passada, do Ricardo Ramos, que ele é constituído apenas por substantivos. Ah, professor, isso é um texto, né? Aparentemente pode até não parecer, mas se nós formos analisar direitinho, todos esses substantivos, ó, eles estão vindo numa sequência, certo? Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, e eles pertencem a um campo semântico semelhante. Por exemplo, aqui, ó, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Vejam que é como se ele tivesse, se esses substantivos eles estivessem, na verdade, representando ações, né? Que o personagem aqui, que a gente não sabe quem está realizando no seu cotidiano, né? Ele faz tudo isso aqui quando acorda, né? Depois vem outros substantivos, né? Vestindo a roupa, que indicam que ele está vestindo a roupa, né? Ó, cueca, camisa, abotoaduras. Vejam que a sequência, ela é a sequência que a gente faz realmente. Ele não botou primeiro os sapatos para depois botar a cueca, ele botou exatamente. Primeiro a gente veste a cueca ou a calcinha, né? Depois camisa, botoaduras, calça, meias, só no final os sapatos, né? A gravata, paletó, geralmente a gente bota por último, né? Enfim, aí depois vem outros substantivos do campo semântico ali do café da manhã, né? Depois outros que indicam que ele está no trabalho, né? Ó, mesa, poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo. Se repete muito a palavra cigarro, fósforo, né? O que indica que ele é uma pessoa fumante, né? O personagem aqui. E ao final, ó, é como se ele tivesse chegado em casa, né? Ele já tira logo a gravata, tira o paletó, a gravata, senta na poltrona, pega um copo, uma revista, tal, né? Então vejam, o texto ele tem coerência por conta dessa sequência, é a sequência dessas palavras e do campo semântico que essas palavras pertencem que vão dar a coerência do texto. E o texto ele também tem coesão, apesar de não parecer. Ela não é uma coesão superficial, né? Você não está vendo palavrinhas ligando essas palavras, esses substantivos, né?
Mas a coesão, a ligação, ela se dá justamente pela sequência também em que esses substantivos vão aparecendo, né? E eles vão denotando a questão da rotina dessa pessoa, certo? Então, veja como o substantivo é uma classe de palavra muito importante dentro da língua portuguesa, porque ela nomeia os seres em geral. Que tipo de seres? Pode ser qualquer ser, né? Um ser comum, um ser próprio, né? Pessoas, objetos, lugares, animais, né? Sentimentos, todo tipo de ser, o substantivo nomeia, certo? E é essa a característica principal dele, né? O objetivo dos substantivos, ok? E aí, aqui nós temos as classificações, não vou me deter, porque senão vai demorar muito, né? Mas aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer a atividade, vocês vêm aqui e esses slides ficam como consulta. É como uma gramática, né? Quando a gente tem uma dúvida sobre algum assunto, a gente vai lá na gramática e consulta. É como um dicionário também, certo? E aí nós temos essas classificações de substantivos, né? Próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto, concreto e abstrato. O substantivo aqui as classificações, aí tem os exemplos, ó, bem direitinho para vocês. Só explicar aqui tirar uma dúvida com relação a essas classificações aqui de sujeito concreto e abstrato, gente. Quero tirar uma dúvida aqui também. O substantivo próprio é aquele que particulariza um determinado ser, né? Então, por exemplo, João, Tietê, Recife, Brasil, são nomes específicos, né? De pessoa, de um rio, de uma cidade e de um país, né? As palavras pessoa, ou menino, ou homem, rio, cidade e país são substantivos comuns. Agora, quando eu especifico, eu particularizo, eu dou um nome, né, particular dessa cidade ou desse homem ou desse país. Aí eu estou falando do substantivo próprio. E uma das características primordiais do substantivo próprio é que ele é escrito com letra maiúscula. Então, aqui uma dicasinha também da questão da ortografia, para vocês prestarem atenção, porque ainda tem muita gente que escreve nome próprio com letra minúscula nos textos, certo? Muito cuidado, gente, nos textos escritos, né? Formais. Aqui a questão do concreto e abstrato, eu quero só chamar a atenção de vocês. Vocês estão vendo aqui uma paisagem, né? Paisagem é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele tem existência própria, não precisa de outros para poder existir, né? Assim como cachoeira, que vocês estão vendo aqui, né? É um substantivo concreto. Rio é um substantivo concreto. Céu, sol, né? Plantas, enfim, natureza, certo? Agora, se eu disser a palavra beleza, essa paisagem aqui, ela tem muita beleza, né? Mas essa beleza, ela só existe por conta da paisagem, certo? Então, o substantivo beleza já é abstrato, certo? Ok? Corrida só existe se tiver alguém para correr, né? O amor, ele só existe se tiver alguém que sinta, né? Então, todos esses substantivos aqui, eles são abstratos, porque eles indicam noções, ações, emoções, estados, qualidades, né? E no caso do concreto, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, é o que a gente pode tocar concreto antigamente, né? Se diz substantivo concreto é aquele que a gente pode tocar e ver, né? Mas esse saci, fada, a gente pode tocar e ver? Deus, a gente pode tocar e ver? Não, né? Mas se tem uma existência própria, em qualquer plano, pode ser em qualquer dimensão, pode ser em qualquer mundo, pode ser o mundo fantástico também, vai ser um substantivo concreto, como esses exemplos aqui de fada e saci, certo? Aí, passando adiante, né, tem também a formação dos substantivos, né, que podem ser primitivos, né, os primeiros, originais, né, como flor, pedra, casa. Nós temos os derivados, que vão, o nome já está dizendo, ser originados desses primitivos, né, como floresta,
pedreiro, ferreiro, caseiro, jornaleiro, assim por diante. Nós temos aqueles constituídos de um único radical, né, que é a raiz da palavra, a parte principal da palavra, como água, pé, couve e amor. E nós temos aqueles constituídos por mais de um radical, como água de colônia, pé de moleque, couve-flor e assim por diante. Temos também aqueles substantivos que indicam uma coletividade, é uma palavra só que indica muitos seres, né? Por exemplo, arquipélago, que é de ilhas, turma, de alunos, flora, de flores, né, de plantações, né, vegetais, enfim. Rebanho de gado, né, de bois, vacas, enfim. Plateia, de pessoas que estão assistindo a algum evento, né. Fauna, que é de animais, elenco de atores, multidão de gente, certo? Vejam aqui que em algumas situações, pessoal, não é, a não ser que você queira realmente enfatizar, né, tem o objetivo de enfatizar, mas nos textos que exigem a norma, a língua escrita formal, né, se você usar um coletivo, você não precisa repetir qual é o ser pertencente àquele coletivo. Por exemplo, não precisa você dizer arquipélago de ilhas, ou turma de alunos, ou multidão de gente, elenco de atores, porque se subentende isso, e você vai estar sendo redundante, ou seja, repetindo uma coisa desnecessária, certo? É como quando a gente diz, resma, me dê uma resma de papel. Toda resma é o coletivo de papel, certo? Eu vi um cardume de peixes, né? Todo cardume é de peixes. Olha aquela constelação de estrelas, como é bonita, né? Toda constelação é de estrelas, ok? A não ser que realmente o seu objetivo na comunicação seja enfatizar, né? Você pode usar, ok? Aí, outra coisa importante sobre o substantivo, gente, são as flexões, né? O substantivo ele pode ser flexionado, ou seja, ele pode variar, né, em gênero, que no caso seria o masculino, e o feminino, aqui essas palavrinhas, ó, menino é um substantivo masculino, né, a terminaçãozinha aqui tradicional, né, a regra geral, vamos dizer assim, é que o ozinho final aqui para o masculino, né, e o A para indicar o feminino. Isso é a regra geral, mas nós temos outros tipos de flexões, certo, gente? Por exemplo, nós temos quando o substantivo ele é biforme, ele tem duas formas para representar o feminino e para representar o masculino, como aqui no caso, né? Ó, rei, rainha, ator, atriz, boi, vaca. Né? Nós temos também aqueles em que nós utilizamos apenas uma palavra para indicar os dois gêneros, feminino e masculino, e o que vai identificar é apenas o acompanhamento aqui do artigo, né? Se o artigo é feminino ou masculino, então o masculino, a feminino, né? Por exemplo, dentista. Se eu falar só a palavra dentista, não tem como a gente saber se é feminino ou masculino, se é uma mulher ou se é um homem. Se eu estou me referindo a uma mulher ou um homem. Mas quando eu coloco o artigo acompanhado do substantivo, por isso é muito importante também, né, essa classe de palavra dos artigos, para poder a gente identificar principalmente os substantivos no texto, eu consigo diferenciar. Então, o dentista masculino, a dentista feminino. Né? Jovem, né, também é uma palavra que se você disser apenas jovem, não dá para saber se é feminino ou masculino. Quando você acrescenta o artigo, o jovem masculino, a jovem feminino. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que uma palavra só, ela se refere tanto a homem quanto a mulher, tanto ao sexo feminino quanto ao masculino. Criança, desse tipo, quando eu digo criança, eu posso me referir a meninos e a meninas, testemunha também, a mulher, homem, e vítima, certo? Não existe vítimo, né? Criança, testemunho até existe, mas já vai ser, não vai ser o masculino de testemunha, já vai ser uma outra coisa, certo? E os epicenos, pessoal, são aqueles são substantivos relacionados a animais e aqueles animais que eles não têm formas diferentes para
para você diferenciar o feminino do masculino, você tem que acrescentar a palavra macho e fêmea, como no caso dos peixes, né? Peixe macho, peixe fêmea, não existe, pelo menos na língua, na norma gramatical, né? Peixa, né? A gente pode até brincar com a língua e escrever, né? Ah, minha peixinha, né? Mas não tem, certo? Camelo, não tem camela, né? A gente pode até brincar com a língua, mas a norma gramatical diz que não existe. Então, acrescenta-se a palavra macho para indicar o camelo macho, né? E fêmea para indicar o camelo fêmea, ok? O substantivo ele também pode variar de acordo com o número, né? Singular, quando eu tenho apenas uma coisa, um objeto, uma pessoa, plural, quando eu tenho mais de uma coisa, certo? E geralmente a regra geral diz que é só a gente acrescentar o S, né, ao final da palavra para poder colocá-la no plural, né? Essa é a regra geral, mas existem outras também, viu, gente? Depois vocês dêem uma pesquisada, né, em gramáticas que vocês vão saber. E nós temos também a variação em grau, né? Grau diminutivo, cachorrinho, grau aumentativo, cachorrão. E aqui misturando, né, grau com número, como é que a gente faz, por exemplo, o plural de uma palavra, de um substantivo no diminutivo? Aqui no caso, ó, mamãozinho, será que é mamãozinhos? Pardalzinho, será que é pardalzinhos? Não, gente. No caso aqui, nós primeiro temos que colocar a palavra sem o inho, né, no plural, e aí depois é que a gente acrescenta o inho, que é o indicativo do grau de diminutivo, certo? Então, por exemplo, mamão, como é que fica mamão no plural? Mamões. Ó, vem pra cá, mamões, aí eu transformo o S de mamões no Z e acrescento o inho. É assim que a gente coloca o diminutivo plural dos substantivos, né? Do mesmo jeito, ó, pardal no plural, pardais, S transformado em Z e o inho no final. Lençol, lençóis, S transformado em Z e inhos no final. E assim por diante, ok? Aí nós temos o adjetivo, que é, assim, muito importante na vamos dizer assim, particularização na especificação dos substantivos, é o que ajuda os substantivos a ficarem mais assim bonitos, vamos dizer, né, dentro dos textos, né? Ajudam a detalhar mais os substantivos. Imagine aquele texto do Ricardo Ramos no começo, se ele tivesse adjetivos, né, se fossem acrescentados adjetivos àqueles substantivos, ele ia ficar muito mais detalhado, mais rico, né, vamos dizer assim. Aqui nós temos outro trechinho, né, que a gente analisou nas primeiras aulas, né, de uma obra muito importante do José de Alencar, autor nosso cearense, intitulada Iracema, né, uma obra indianista, ok? Que vai ter como protagonista uma índia, que é a Iracema. E aí, vejam, né, como há nesse pequeno trecho do início, né, muitos adjetivos, né? Adjetivos, vocês lembram muito bem, são aquelas palavras que servem para caracterizar os seres, né? Dar qualidades, né? Então, nós temos Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha quantas palavras, quantas expressões diferentes ele utiliza, né, o autor, para caracterizar a Iracema, né? Aqui nós temos a virgem dos lábios de mel, é uma forma de caracterizar, né? De os cabelos mais negros, né? Negros aqui também, um adjetivo, que é a asa da graúna, e mais longos também, outro adjetivo, né? O favo da Jati não era doce como seu sorriso, doce aqui como adjetivo. Vejam que algumas palavras, elas podem funcionar tanto como substantivo, quanto como adjetivos. Você tem que ver, né, qual é a função dela na frase, certo? Então, por exemplo, aqui, ó,
o favo da Jati não era doce como seu sorriso, né? Doce aqui, ele está funcionando, está caracterizando o quê? O favo, certo? O favo e o sorriso, porque está tendo uma comparação aqui, certo? Então, o sorriso da Iracema era mais doce que o favo da Jati, certo? Que é uma fruta. Mas eu posso ter, por exemplo, o doce de leite. Eu gosto de doce de leite. Nesse caso aí seria um substantivo, ok? Aí, como seu sorriso, nem a baunilha recendida no bosque, como seu hálito perfumado. Perfumado aqui, ó, servindo para caracterizar o hálito da Iracema. Mais rápida que a ema selvagem, então rápida também, né? Como adjetivo, selvagem também. A morena virgem. Olha só, outro exemplo de palavras que podem funcionar em alguns momentos como adjetivo e em outros momentos como substantivo. Aqui no começo vocês viram. A virgem dos lábios de mel. Esse virgem aqui, ele tá nomeando, né? Um ser, uma pessoa, uma mulher, certo? Nesse caso, está sendo acompanhado aqui do artigo A, né? Então, substantivo feminino e singular, certo? Já aqui embaixo, nós temos a morena virgem corria o sertão, né? Nesse caso aqui, o substantivo vai ser morena, certo? Tá aqui acompanhado, ó, do artigo, e o virgem está caracterizando morena. Então, nesse caso, o virgem vai ser o adjetivo. Vejam como a língua ela dá essas possibilidades para nós, né? Então, correu o sertão e assim por diante, né? Olha só como o texto ele fica muito mais detalhado. E o José de Alencar, o rei das descrições, né? Então, pode ter certeza que ele usava muito bem os adjetivos. E aqui eu trouxe um texto aí do Fortaleza Ordinária que vocês devem conhecer, né? Devem seguir no Instagram, que é essa página que brinca com a nossa maneira de falar, né? Nosso cearenseis, né? E eu amo a nossa forma de falar. Que não é errada, viu, gente? Só a gente adequa para situações mais informais, mais espontâneas da nossa língua. No caso aqui, nós temos uma homenagem, né, do dia 8 de março agora, que passou do Dia da Mulher, há um mês, né? E aí, a homenagem diz assim, ó, esgalamida, corra linda, gasguita, desenrolada, trabalhadora, agoniadazinha, bruta e invocada. Se você não entendeu esse texto, você não é cearense, viu, meu filho? Pode ir atrás de perguntar para os seus pais, para alguém que seja cearense, porque ele vai entender exatamente cada uma dessas palavras, cada um desses adjetivos, certo? Ok? E aí tem mais um texto, né, com alguns adjetivos aqui, ó, em azul, depois vocês dêem uma olhadinha. Só chamando a atenção aqui, pessoal, porque existem também as locuções, não só locuções adjetivas, mas locuções verbais, locuções prepositivas, locuções adverbiais. Sempre que vocês virem esse nome locução, eu estou falando de mais de uma palavra com aquele valor, com aquela função. Por exemplo, papai foi a um passeio marítimo. Marítimo aqui está caracterizando o passeio, então é um adjetivo. Já aqui embaixo, eu tenho papai foi a um passeio por mar. Eu tenho duas palavras aqui que querem dizer a mesma coisa, marítimo e por mar, certo? Só que como eu estou usando duas palavras, eu não posso chamar isso aqui, ó, vejam que eu estou usando uma preposição e um substantivo, que é o mar, né? Nesse caso aqui, eu tenho duas palavras, mas que elas estão com valor de adjetivo. Quando eu tenho mais de uma palavra com valor de adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. Do mesmo jeito, se vocês virem dois verbos, aliás, duas palavras com função de verbo, vai ser uma locução verbal. Duas palavras com função de advérbio, vai ser uma locução adverbial. Duas palavras com função de preposição, uma locução prepositiva, e assim por diante. Então, gravem. Quando eu falo locução, eu estou falando de mais de uma palavra. Aqui alguns exemplos de locuções, né? Ok? E agora vamos passar para outra classe de palavra importantíssima dentro das frases, das orações, do que vocês vão estudar esse ano, que é o verbo, né?
O verbo ele vai ser importante tanto para a concordância, que vai ser o próximo assunto, quanto para a regência, quanto para... São palavras nucleares. O substantivo, o núcleo é a palavra principal do sintagma nominal, que é aquela primeira parte da oração, vamos dizer assim, né? E o verbo seria a parte nuclear do sintagma verbal, né? Inclusive, o verbo a gente pode até considerar ainda mais importante porque existem orações que não têm sujeito, né? E aí ele se torna o núcleo da oração inteira. Então, nós temos um textinho aqui para a gente analisar. Ó, nosso tempo depende de nós. Não vou dizer nós poderíamos, muito menos se nós pudéssemos. Isso é celebrar o medo, conjugar o verbo desistir, que já foi tirado da lista. Então, um texto muito apropriado para o que a gente está vivendo hoje, né? Não desistir, né? Não trabalhar ai, se, não trabalhar com a hipótese do medo, né? Até porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Então, veja que tem alguns verbos aqui, né? Ó. O verbo é aquela palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Que vocês aprendem com essa definiçãozinha desde o fundamental, né? Aqui nós temos vários verbos, né? O nosso tempo depende, o verbo depender. Não vou dizer, verbo dizer, né? Nós poderíamos, né? Vejam que à medida que a gente vai utilizando esses verbos, né? Eles vão aparecendo de formas as mais variadas, né? Se nós pudéssemos, e eles vão indicando coisas diferentes, eles vão indicando pluralidade, eles vão indicando singularidade, eles vão indicando tempo, eles vão indicando modo, certo? Ó, conjugar o verbo desistir, que já foi tirado, olha só, né? Nós temos aqui uma locução verbal, né? Porque são mais de uma palavra com função de verbo, ok? E assim vai. Outro postzinho aqui do Fortaleza Ordinária brincando com a questão do verbo, né? E como a gente conjuga o verbo reclamar em cearenseis, né? Eu botei boneco, tu botou boneco, ele bota boneco, nós botemos boneco, vós boteis boneco e eles botaram boneco, né? A gente fala realmente desse jeito. É claro que aqui ele deu uma misturada, né, nos tempos verbais, alguns estão no passado, né, ó, botei, botou, outros estão no presente, ele bota boneco, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente utiliza, né, no dia a dia, né, para não ficar com exemplos só de textos formais, como nós acabamos de ver aqui nos outros exemplos, certo? E de como é possível a gente brincar e a gente aprender de maneira bem humorada também. Ok. E aí nós temos as definições gerais, né, de verbo, como eu disse para vocês, né, que vai indicar fenômeno da natureza, ação, estado, ó, chove, canta, trabalha, estão, certo? Ele pode ser, o verbo também, outra característica dele é que ele pode ser conjugado, né? Por exemplo, nós temos aqui o verbo trabalhar, né? Então, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, conjugado como, professora? Nas três pessoas do discurso, né? Nós temos a primeira pessoa, que é aquela que fala, a segunda pessoa, que é com quem eu falo, e a terceira pessoa, que é de quem se fala, né? Ok? E os verbos, eles vão ser conjugados dessa forma. Aqui uma observaçãozinha sobre o verbo voz, ele está aqui presente, mas só a nível de curiosidade mesmo, mas a gente pouquíssimo usa a segunda pessoa do plural hoje em dia, certo, gente? Só aparece em textos mais antigos, textos bíblicos ou textos muito formais, né, do português mais antigo, certo? Aqui a gente não usa muito, não. O verbo possui três conjugações. A primeira, né, dos verbos terminados em AR, né, ventar, falar, cantar. Nós temos os verbos terminados em ER, que pertence à segunda conjugação, como chover, escurecer, comer. Lembrando que os terminados em OR também vão pertencer a essa conjugação, como o verbo pôr e os derivados dele, né, dispor, propor, certo? Compor, né? Por que, professora, que eles pertencem à segunda conjugação? Porque antigamente, no português mais antigo, no latim, depois no português mais antigo, essas palavras eram escritas com ER no final. O verbo pôr era o verbo poer,
né? E aí, com a variação linguística, né, com o passar do tempo, a língua vai variando e mudando, né? Esse Rzinho caiu por terra e ficou só por, né? Então, tanto por quanto todas as outras palavras que derivam da palavra por, né? Do verbo por, vão pertencer à segunda conjugação. As terminadas em R, a terceira conjugação, como cair, dormir e partir. Aí nós temos os tempos verbais, né? Os principais são pretérito, que se refere ao passado, presente ao presente, né? E futuro ao futuro. Bem redundante mesmo. Aqui, ó, nós temos exemplos, né? Frases com o verbo no passado, cantaram, né? Os cantores e as cantoras cantaram. Cantam no presente e cantarão no futuro. Muita atenção aqui, gente, para esses dois tempos verbais, porque alguns de vocês confundem na hora da escrita formal o verbo no passado, a terminaçãozinha do verbo no passado, com o verbo no futuro. No caso, o verbo no passado, a terceira pessoa do plural, né? Eles cantaram, a gente vai colocar com a M, certo? Já o verbo da terceira pessoa do plural, né? Eles cantarão no futuro, certo? Nós vamos colocar a o tio. Então, lembrem-se dessa diferenciação para não confundirem, ok? Uma observaçãozinha também de ortografia aí. Outra observação sobre por exemplo, vou passar, aqui são os tempos verbais do modo indicativo, que nós vamos já ver o que é esse modo, certo? Relembrar, na verdade, porque vocês já sabem. Tá aí dentro da cabecinha de vocês, é só a gente ativar que vocês começam a se lembrar. Presente, só existe ele, certo? Agora, o pretérito, o passado, ele é dividido em três. Nós temos o imperfeito, que é quando a gente realiza uma ação no passado e é como se fosse uma ação que era rotineira e que se acabou, né? Então, eu estudava inglês no ano de 2004, vamos supor, né? Então, eu estudava, hoje não estudo mais. Mas o estudava aí está indicando que aquilo era uma rotina em determinado período no meu passado, certo? Eu posso ter o pretérito perfeito, que já dá uma outra noção, né? Por exemplo, eu estudei inglês em 2004, né? É uma ação que é finita, né? Ela começou e acabou no passado, certo? E o mais que perfeito? O mais que perfeito a gente pouco usa e às vezes a gente confunde um pouquinho. É uma ação são duas ações, na verdade, que acontecem uma antes da outra no passado. Então, o menino jantara quando a mãe chegou do trabalho. A gente não usa isso, gente, muito difícil, né? Às vezes aparece aqui e acolá num texto assim mais, num poema, né? Numa coisa assim que quer passar como é que eu vou dizer, uma emotividade maior, né? Alguma coisa assim. Uma erudição também no uso dos verbos, né? Enfim, textos mais antigos, mais clássicos também, né? Usam o mais que perfeito. Mas, como é que a gente usa esse mais que perfeito no cotidiano? A gente diz assim, o menino tinha jantado quando a mãe chegou do trabalho. Né? Nós usamos a forma composta do mais que perfeito. A gente não diz jantara. O menino já jantara quando a mãe chegou do trabalho. A gente diz o menino já tinha jantado. Né? Nós usamos uma locução verbal, né? O verbo composto pelo verbo ter e o verbo jantar, certo? E assim com outros tipos de verbos, né? E o futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? O futuro do presente a gente quase não usa também, né? Que é como eu mostrei para vocês, o cantarão, né? A gente diz o quê? Eles vão cantar, né? Eles vão cantar na semana que vem, no programa que eu tô assistindo. A gente dificilmente diz eles cantarão na semana que vem. Muito difícil. Também só em textos assim, mais que você quer passar um grau de formalidade maior, né? Enfim.
Aí, o futuro do pretérito, gente, atenção para esse detalhe. Ele é o único tempo aqui do modo indicativo que ele não vai indicar tanta certeza assim. Porque o futuro do pretérito, por exemplo, seria assim, ó, eu cantaria se você fosse me assistir na primeira cadeira, né? Então, eu cantaria uma hipótese, né? Então, aqui o futuro do pretérito ele é uma exceção dentro dos tempos verbais do modo indicativo. E o que é modo, professora? É como nós vamos expressar alguns verbos também, eles podem variar de acordo com o modo. Esses tempos aqui são os tempos do modo indicativo, como eu disse para vocês, que é aquele que vai indicar certeza, né? Eu montarei o burro bravo. Estou dando a certeza para você. Eu fiz todas as tarefas, professora. Estou dando a certeza para você também. Com exceção, lembrando aqui do futuro do pretérito, né? Ok? Aí já o modo subjuntivo, que ele vai indicar um modo duvidoso, né, incerto, uma dúvida, uma incerteza. Por exemplo, se eu montasse em um burro, eu estou dando uma possibilidade, não é uma certeza, né? Se você tiver feito todas as tarefas, você vai tirar uma nota boa. É uma hipótese, ok? Aqui no texto do começo, né, nós vimos, ó, se nós pudéssemos, então é uma hipótese, né? Ok? Aqui também, ó, tem o futuro do pretérito, que apesar de ser um verbo, um tempo verbal do modo indicativo, né? Ele também indica uma hipótese, uma incerteza, né? Que gera o medo aqui de que o texto trata, certo? É muito importante que a gente entenda as conjugações, os tempos verbais, os modos, para a gente saber como utilizar, ok? No nosso dia a dia. E tem também os verbos no modo imperativo, o nome já está dizendo, ó, imperar quer dizer o quê? Mandar, né? Então, o modo imperativo é aquele que indica ordem ou pedido. Então, não monte em burro bravo, ok? Aí nós temos aqui as formas nominais, que como o nome já está dizendo, são verbos, mas que funcionam como nomes. Por exemplo, quais são eles? Nós temos a forma nominal no infinitivo, ó, que é como a gente descobre a conjugação. Aqui, conjugação pertence o verbo, no caso aqui, o verbo subir, ó, tá no infinitivo, na forma nominal infinitiva. Se termina em IR, é porque ele pertence a qual conjugação? Terceira conjugação. Aí nós temos aquelas formas nominais terminadas em NDO, que está no gerúndio, né? A gente geralmente utiliza para descrever um processo. Por exemplo, um processo no presente, né? Eu estou andando, ele está correndo, nós estamos subindo, certo? E nós temos o particípio, que serve para a gente, ó, olha só, eu tinha andado, eu tinha corrido, a gente usa geralmente nas locuções verbais, né? Como aquela que a gente viu lá no começo. Aqui, ó, foi tirado, né? Que já foi tirado, o verbo existir já foi tirado. Então, tirado aqui, ó, tá no particípio do verbo tirar, ok? E aí, por que que eles funcionam como nomes em algumas vezes, né? Vou já mostrar para vocês. Aqui tem algumas conjugações, depois vocês dão uma olhadinha, né, de cada verbo na primeira conjugação, da segunda, da terceira, certo? Isso aqui é só a nível de curiosidade, gente. Não vão decorar isso aqui não, que nem vale a pena, ok? Ó, nós temos os verbos auxiliares, que nas locuções verbais eles vão auxiliar, o nome já está dizendo, os verbos que são os principais, ok? Geralmente os verbos auxiliares são os verbos ser, estar, ter, haver, continuar, parecer, certo? E nós temos os verbos principais, que é o que vai trazer, vão trazer as principais, vamos dizer assim, ações dentro do texto. Por exemplo, vamos brincar. No caso lá do futuro que a gente utiliza, que é o futuro composto, né? Nós
brincaremos amanhã. A gente não diz isso. Mamãe, nós vamos brincar amanhã. Né? Então, a gente usa mais a forma composta. E aqui nós temos o verbo auxiliar, né? E o verbo principal. E formando uma locução, porque é mais de né? Uma palavra com valor de verbo. Locução verbal. Aqui, ó, que eu queria explicar para vocês. A questão do particípio, ó. Por que eles se chamam formas nominais? Porque às vezes eles vão funcionar como nomes. Por exemplo, ó, o atleta é elogiado pelo treinador. Nós temos aqui a palavra elogiado, que é o verbo principal aqui da locução, né? O é o verbo auxiliar, ok? O principal é esse aqui. E ele está se referindo a quem? Ao atleta. Ele está caracterizando, é um verbo, mas ele está dando uma característica ao atleta. Então, ele está funcionando como adjetivo, certo? Ok? É tanto que se eu botar atleta aqui, ó, eu vou ter que modificar esse adjetivo para elogiada, porque os adjetivos, eles vão concordar com os substantivos. Os nomes, eles vão concordar em número, né, em gênero, certo? Ok? Já estou dando aqui um spoiler, né, do próximo assunto, do primeiro assunto gramatical realmente do terceiro ano, que é a concordância. Enfim, passando adiante, mesma coisa, explicando aqui. Aqui está explicando, gente, que nem sempre os verbos ser e estar, e aqueles outros que a gente viu, eles vão funcionar como auxiliares, eles podem ser os verbos principais também, como aqui, ó. Karina é excelente atleta, né? O verbo ser aqui, ele está como principal, está comandando aqui, está sendo o núcleo aqui da oração, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, ela está muito feliz, Karina tem várias medalhas, se houver nova competição, vejam que eles estão aparecendo sozinhos, né? E aí tem muita probabilidade deles serem principais. Agora, se eles aparecerem com outros verbos, no caso aqui, as formas nominais, né? Ok? Aí eles vão funcionar como auxiliares. E aqui tem outros exemplos. Aqui, as conjugações do verbo ser, do verbo estar. Vejam que o verbo ser, gente, ele é considerado um verbo irregular. O que é isso, professora? Se vocês prestarem atenção, ó, quando a gente conjuga, às vezes no próprio tempo, ó, no tempo presente, ele vai mudar, ó. A primeira pessoa é sou, a segunda já é és, a terceira é, a primeira do plural somos, né? Então, muda no próprio tempo. Aí, quando passa de um tempo para o outro, muda também, olha só, que já é o início é, né? Aqui no pretérito perfeito, também é pretérito, mas já muda, ó, fui, foste, foi. Às vezes, os alunos têm até dificuldade de saber quando o verbo está conjugado assim, ó, conjugado no pretérito perfeito, tem dificuldade de saber que isso aqui é o verbo ser, né? Isso aqui é o verbo ser. Lá no futuro, ó, já vem de novo para o início com S, como aqui no presente, na primeira do presente, né? Eu serei, ou eu seria, ok? Então, muito cuidado com esses verbos do tipo irregular, ok? É diferente aqui, ó, do verbo estar. O verbo estar, ele já é mais regularzinho, ó. Ele tem o mesmo radical em todos os tempos e os modos, ok? Só vai mudar a terminação, a desinência. É verbo ter, verbo haver, e assim por diante. E é isso, pessoal. Foi muito rápido, né? Mais 3 assuntos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisa me chama lá no privado. Tentem fazer o formulário, né? Atividade sobre esse assunto, né? Para que a gente possa passar para o próximo assunto gramatical, concordância, ok? Por hoje é só e a gente se encontra nas próximas aulas. Até lá, gente!